Agradeço ao professor Arouca e, já de pronto, passo a palavra ao primeiro debatedor, Dr. Ricardo José Macedo de Brito Pereira, que eu acho que vai ter um pouquinho o que falar, porque o Ministério Público foi mencionado aqui em alguns momentos, né? Mas eu vou aqui antes passar a leitura também do currículo do professor. Ele é doutor em Novos Desafios do Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, além de mestre em Direito pela Universidade de Brasília, onde também é professor e pesquisador colaborador, co-líder de grupo de pesquisa também da UNB de Trabalho, Constituição e Cidadania, é professor orientador pedagógico também da Escola Superior do Ministério Público, já foi membro, já exerceu diversos cargos dentro da escola, é subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, já foi chefe de Procuradoria Regional, chefe de gabinete do Procurador-Geral e coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, que é a CONALI, já mencionada aqui também, além de ser membro da Coordenadoria de Recursos Judiciais da Procuradoria Geral de Direito do Trabalho. Então, passo a palavra aqui ao Dr. Ricardo para que possa fazer suas considerações com relação aos temas debatidos. Eu agradeço aqui. Bom dia a todas e a todos. Agradeço ao doutor Renato pela apresentação. Em seu nome, cumprimento todos os integrantes da mesa, doutor Arouca, doutor Hudson, doutor Bernardo Cabral, que se ausentou. Cumprimento também o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sua presidente, desembargadora Silvia Demonaldi, a diretora da Escola Judicial, DSTRT, desembargadora Leila Aparecida, e os demais organizadores, o Ricardo Patar e o Igor Júnior. Cumprimento também todos os sindicalistas aqui presentes, trabalhadores, membros do Poder Judiciário, da Advocacia, do Ministério Público, senhoras e senhores. É um desafio muito grande figurar como debatedor num painel em que participaram o doutor Bernardo Cabral e o doutor Arouca. E vejo até numa posição mais de respondente do que debatedor, diante de várias colocações importantes feitas pelo doutor Arouca. E o que é muito relevante num seminário como esse, porque quem atua em matéria de liberdade sindical, em primeiro lugar, tem que estar disposto ao diálogo. E, em segundo lugar, aberto a críticas. Então, recebo de forma muito positiva as observações feitas em relação à atuação do Ministério Público do Trabalho. E creio que esse espírito deve nortear todos os eventos relacionados com a discussão da estrutura e organização sindical em nosso país. Nós temos que realmente repensar a liberdade sindical, a organização sindical, não se ajustam ao modelo pré-estabelecido que não pode ser aprimorado diante das demandas dos trabalhadores e dos próprios empresários para a organização adequada e o exercício do que é mais importante, o poder normativo decorrente da autonomia sindical. Qual é a referência disso tudo? Já colocaram doutor Bernardo Cabral, doutor Arouca. É a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela tem um projeto extremamente ambicioso de ruptura com o passado pré-constitucional. Ela estabelece uma nova relação de forças, elimina os poderes arbitrários e programa uma inclusão social de todos os trabalhadores por meio de diversos direitos enumerados a partir do artigo 6º da Constituição. Então, nós temos na Constituição essas duas características: um sistema normativo de proteção ao trabalho, com uma série de direitos fundamentais, e temos também sujeitos encarregados de operar
na transformação da sociedade brasileira, ou seja, na implementação do projeto constitucional. E a pergunta é, será que esse projeto está sendo realizado? Foi realizado, avançou bastante, mas deve muito. Nós temos que avançar muito mais para implementar os direitos sociais previstos na Constituição. E se isso não está ocorrendo, qual a consequência? Temos que concluir que os poderes pré-constitucionais seguem exercendo a sua força, exercendo a sua influência e impedindo a transformação da sociedade brasileira. Basta o exemplo citado aqui pelo doutor Arouca e pelo doutor Bernardo Cabral, de que, após 26 anos, nós temos no artigo 7º da Constituição a previsão de garantia de emprego que não tem qualquer operacionalidade em nosso ordenamento jurídico, que até hoje não foi editada a lei complementar. Será que é necessária essa lei complementar? Será que não podemos, a partir da Constituição, vislumbrar uma proteção ao emprego? Será que a Constituição realmente delegou essa transformação da sociedade para o legislador, deixando a seu critério estabelecer o momento oportuno e conveniente para estabelecer uma garantia de emprego? Será que vamos algum dia presenciar a edição dessa lei complementar? E isso acontece em relação a vários dispositivos constitucionais. Tá? Então, para que esse projeto constitucional seja realizado, em primeiro lugar, nós temos que identificar esse conjunto normativo. As normas constitucionais não elevaram direitos previstos na consolidação da lei do trabalho para o patamar constitucional, de jeito nenhum. Elencaram novos direitos, ainda que haja uma semelhança, como, por exemplo, entre o artigo 513 e o artigo 8º, que foi lido por muito tempo, com base no texto do artigo 513, restringindo qualquer possibilidade de alteração da Constituição, na legitimidade do sindicato para atuar na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria. Quantos anos decorreram para os tribunais reconhecerem que a Constituição efetivamente mudou, dotou os sindicatos de grande poder para representar e, em juízo, substituir processualmente os trabalhadores na defesa de todos os seus interesses, sejam individuais, ainda que de um só trabalhador. O TST, outro dia, estava com essa discussão. Será que um trabalhador pode ser substituído pelo sindicato? O Supremo já definiu isso há muito tempo na sua jurisprudência. Quando houve o debate no Supremo Tribunal Federal, a discussão que se travou em qualquer fase do processo, conhecimento, execução, liquidação, a corrente majoritária. A minoritária queria que a substituição processual valesse só para a fase de conhecimento. Para qualquer tipo de interesse individual e coletivo, corrente majoritária. Mas como é que o sindicato vai atuar como substituto processual na liquidação, na execução, que tem que individualizar? O Supremo não interessa. É o que está na Constituição. Mas o Constituinte originário retirou a substituição processual para não restringir. Então não tem sentido essa discussão no tribunal, pode de tudo, de todo mundo, de qualquer interesse. Isso é importante porque há o hábito ainda de ler a Constituição com base na CLT. E nós temos que romper com a CLT. Pelo menos nessa parte que o professor Arouca falou do título 5. É claro que não vamos agora jogar a CLT no lixo e estabelecer uma total falta de previsão de direitos trabalhistas que a CLT logrou estabelecer em nosso país, que no movimento contrário atual, de querer flexibilizar amplamente o direito do trabalho, se critica as suas disposições. Agora, nós temos que separar na CLT também, porque a parte do direito coletivo não serve para a defesa dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores brasileiros. Uma outra e é por isso que várias práticas são resgatadas
dessa CLT que é aplicada pelos tribunais, como o professor Arouca colocou muito bem. A questão da garantia de emprego do dirigente sindical. 7 dirigentes têm garantia. Delegado sindical não tem garantia de emprego. Membro do Conselho Fiscal não tem garantia de emprego, como o professor Arouca muito bem colocou. Não há uma preocupação em aplicar o direito internacional que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Não só a Convenção 98, mas também a Convenção 135 da OIT. E aí o direito internacional é um referencial importantíssimo, como conteúdo adicional das normas constitucionais. Nós temos que defender o direito internacional. E aí é um grande desafio para o movimento sindical. Como defender um único instrumento em detrimento de outro? Ambos sendo fundamentais, como a Convenção 158, mas ao mesmo tempo rechaçar a Convenção 87 da OIT. Os direitos fundamentais formam um bloco, e a gente só pode valorizar e prestigiar esse bloco se ele é respeitado na sua integridade, e não por parte. Se nós fragmentamos os direitos fundamentais, nós já estamos abrindo mão. Nós estamos, não, isso é fundamental, mas nem tanto, a gente pode viver sem isso. Que fundamentalidade é essa? Então, é um compromisso importante essa referência das normas internacionais do trabalho para resolver uma série de questões, não só da garantia, do interdito proibitório, como o professor Arouca colocou muito bem, seria uma prática antissindical, das mais agressivas contra a organização dos trabalhadores, a liberdade sindical, e a questão do financiamento que a gente vai ver em seguida. E aí eu vou colocar os pontos para o debate ao professor Arouca. Mas antes disso eu queria falar um pouco dos sujeitos que estão na Constituição encarregados desse projeto constitucional, que é a melhoria das condições sociais de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Nós temos o sindicato como um dos principais. Eu não vou botar o principal porque não tem um sujeito superior. A Constituição, ela consagrou a pluralidade, ou seja, a convivência. Não há um único ator encarregado dessa missão constitucional, de transformar a sociedade brasileira para propiciar a inclusão social pelo trabalho. Então são atores, são parceiros. É o sindicato, que tem uma importância enorme na Constituição. O sindicato tem a legitimidade em juízo mais ampla que qualquer ator constitucional, mais ampla até do que a do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho atua na defesa de interesses individuais apenas quando tem repercussão social. O sindicato não, atua na defesa de qualquer interesse individual e coletivo, desde que diga respeito à sua categoria. O Poder Judiciário Trabalhista é outro ator fundamental, mas fundamental nessa transformação da sociedade brasileira. E vem desempenhando um importante papel, assim como o Ministério Público do Trabalho. Não há grandes questionamentos com relação a isso. As divergências se verificam no meio para se alcançar esse resultado. Aí existem algumas divergências, mas não existem grandes divergências em relação a esses direitos que devem ser perseguidos e alcançados no papel de todas essas instituições. Eu participei como coordenador da CONALES de vários eventos com os sindicatos, e em vários eventos, como eu sou muito franco, me colocavam com toda a franqueza: o Ministério Público tem que acabar, o Poder Judiciário Trabalhista tem que acabar. Eu dizia, de jeito nenhum, primeiro que não pode. Assim como o sindicato é uma cláusula pétrea na Constituição, o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário Trabalhista também são. Tenho muita dúvida com relação a essas propostas aí de eliminar a Justiça do Trabalho da Constituição. Isso se cogitou até na Emenda Constitucional 45/2004. E, curiosamente, a força da sociedade, ainda que não tenha
né, se manifestado diretamente contra esse propósito, acabou alcançando o quê? A ampliação da competência da Justiça do Trabalho. E essa ampliação equivale ao fortalecimento dos direitos sociais dos trabalhadores previstos na Constituição e o fortalecimento dos atores do mundo do trabalho, Ministério Público do Trabalho e sindicatos. Tá? Então nós temos que nessa Constituição plural aprender a conviver. E convivência acaba gerando alguma tensão. Com relação a isso, não há dúvida. Agora, vai chegar um momento que nós temos que acertar essas arestas para continuar na atuação para a realização do projeto constitucional. Poder normativo é importantíssimo. Agora, não é absoluto. Nessa Constituição plural, nenhum direito é absoluto, nenhuma instituição pode agir, né, sem limites, sem controles. Então, o que acontece? A lei complementar do Ministério Público prevê a possibilidade de ação do Ministério Público para nulidade de cláusulas de acordos coletivos, convenções coletivas e contratos coletivos de trabalho. Isso já foi levado até ao Supremo Tribunal Federal. Tá? E o Supremo disse que o dispositivo é constitucional, está de acordo com a Constituição. Agora, esse poder normativo vai ser exercido com maior ou menor amplitude de acordo com a atuação dos atores que celebram o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Seria uma espécie de autonomia como reconhecimento, ou seja, a Constituição ela não é só projeto, não é só texto. A autonomia não é um dado definitivo. A autonomia é construída, ela é conquistada. Né? O sindicato tem um papel, tem uma atuação e cria uma imagem, assim como tem o Ministério Público, assim como tem o Poder Judiciário, como tem a advocacia. Essa autonomia como reconhecimento depende dessa atuação, dessa imagem. Se a imagem passada para as instituições ela é negativa, isso automaticamente vai comprometer a autonomia. Então, quando o Ministério Público ele age para anular uma cláusula de acordo coletivo ou de convenção coletiva, é porque houve um desvirtuamento nesse poder normativo. E eu dou um exemplo que considero um dos mais graves em nosso ordenamento jurídico. A Constituição estabelece no artigo 7º, 14, jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento. Talvez seja uma das condições mais cruéis de trabalho, em que o trabalhador, numa semana, ele trabalha de dia, na outra semana trabalha de noite, na outra trabalha de tarde, pega uma parte, no fim da noite e vai alternando. Ele não tem vida, ele não tem família, ele não tem curso, ele não pode estudar, ele não pode nada. Nada. É o que tem de mais cruel. O Constituinte limitou 6 horas. E os sindicatos, vários, aceitaram, não, vamos voltar tudo ao que era antes, 8 horas. E os tribunais aceitaram, não tem hora extra. E o Supremo falou, não é matéria constitucional. Meu Deus do céu, se isso não é matéria constitucional, o que é então? Então, nós temos que realmente refletir acerca do poder normativo, como o doutor Arouca falou, que essa informação também chegou ao meu conhecimento, de que há 4.000 sindicatos que não têm acordo ou convenção coletiva de trabalho. E tem os sindicatos, que eu não sei se incluem nesse número, que repetem a legislação para a cobrança da contribuição assistencial, e tem os piores que entregam os direitos previstos na legislação para colocar a contribuição. E aí, já encerrando, eu queria colocar para o doutor Arouca 2 questões centrais nesse debate. A primeira se refere à unicidade. A unicidade sindical, ela surgiu na Constituição de um curioso consenso entre trabalhadores e empregadores. E esse consenso persiste até hoje. Por isso que a unicidade permanece em nosso ordenamento jurídico. Agora, a proibição
Vejam bem, a proibição, olha que contradição, liberdade, proibição. A única Constituição brasileira que previa um único sindicato era de 37, e ainda assim não falava em proibição. Ela dizia, apenas um sindicato será reconhecido pelo Estado. Né? Então, é proibida a criação de mais de um sindicato numa base territorial que não pode ser inferior ao município. Ou seja, preservando a unicidade e, segundo a jurisprudência, o controle da unicidade pelo mesmo órgão que concedia a carta sindical, de acordo com a conveniência do Estado. Né? E aí eu pergunto, a manutenção da unicidade, que exige a intervenção do Estado, é compatível com a completa autonomia dos sindicatos? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, a contribuição sindical obrigatória. E, na minha opinião, é a sua existência que inviabiliza a aceitação da cobrança da contribuição assistencial como aspira o movimento sindical. A contribuição sindical, que tem natureza tributária, como definiu o Supremo Tribunal Federal, ela é compatível com a completa autonomia do sindicato, e aí eu explico melhor. O sindicato pode arrecadar e usar o seu dinheiro como bem entender, ou o Estado vai definir o que o sindicato vai fazer com esse dinheiro, uma vez que é natureza tributária, recursos públicos. Eu defendo um sindicato completamente livre, para pegar o seu dinheiro e fazer o que bem entender. E arrecadar de acordo com o entendimento que tem com o trabalhador. Se excede, o trabalhador vai atrás. Agora, eu vislumbro muita dificuldade de ter um Ministério Público omisso em relação a essa situação em que o sindicato não representa, como o doutor Arouca falou, na criação do banco de horas, que ele tem que sujeitar aquilo, na redução do salário, que ele tem que sujeitar aquilo, embora não seja representado pelo sindicato, esse sindicato não tem a representatividade, e possa arrecadar sem atuar na defesa dos interesses dos trabalhadores. Então eu encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito, a oportunidade de ter esse debate aqui com vocês e colocar aqui a posição do Ministério Público no sentido de fortalecimento do movimento sindical, ainda que nós tenhamos algumas divergências em relação aos meios. E eu espero que no futuro nós possamos superar essas divergências para cumprir o projeto constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Eu passo agora a palavra para o doutor Hudson Silva, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, é advogado e assessor sindical, militante, inclusive na área, mestre em Filosofia pela Unicamp e especialista em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, que agora vai também nos brindar com suas palavras para poder também tecer suas considerações sobre o tema. Tem a palavra. Bom dia a todos os presentes. Saúdo os representantes aqui do Poder Judiciário, na pessoa da ilustre desembargadora que está ausente, doutora Silvia, mas faço também na diretora da Escola Judicial, doutora Leila, e a pedido trago aqui de 3 obras, 3 livros. O primeiro, titulado Juiz Sem a Toga, que é uma obra, uma pesquisa realizada no Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Catarina e que foi coordenada pelo doutor Erval Pina, que é um pesquisador da Unifesp, um militante, do antigo partidão, médico e um homem que tem muita história. E eu me permito fazer a leitura aqui da orelha do livro. É chato fazer a leitura, mas eu a considero algo bastante interessante, dados os objetivos desse encontro, que é de promover o diálogo entre o movimento sindical
Poder Judiciário e o Ministério Público do Trabalho. E essa fala é do professor de Direito, Orides Mesaroba, professor dos programas de graduação e pós-graduação da Federal de Santa Catarina. O mérito deste livro está em apresentar o juiz como um homem ou mulher que sofre como qualquer mortal, que adoece, que exerce uma atividade que vai além de um simples trabalho mecânico, como a maioria de outros afazeres. Pelas mãos do magistrado, são analisadas e decididas questões que podem mudar significativamente o dia a dia de nossas vidas. Neste contexto, não se pode exigir que juízes se convertam em deuses, acima do bem e do mal. Eles também podem errar. Devemos considerar que em cada toga sempre existirá um homem ou uma mulher com seus dramas e problemas, e que mesmo assim ele ou ela terá de julgar os outros, pois este é o trabalho que escolheu. Trazer à tona os valores dessas pessoas dentro de uma visão humanística me parece ser o grande objetivo da pesquisa contida nesta obra. Este livro, desembargadora Leila, que a senhora é diretora da escola, e mais também uma outra obra, também coordenada pelo professor Erval Pina, que contou com a participação de diversos sindicatos, dentre os quais o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing da cidade de São Paulo e Grande São Paulo, e o livro é Gritos e Silêncios, Degradação do Trabalho e Estados de Saúde da Voz. Também uma outra obra, um trabalho científico bastante aprofundado, feito pelo professor e médico Francisco Drummond, junto ao Sindicato dos Correios, que trata aqui a saúde e trabalhador e saúde e trabalho nos Correios. Então peço para alguém que depois faça encaminhar para a senhora essas três obras. Bom, os temas aqui discutidos, eles provocam, muita paixão, muita polêmica, mas, no meu entendimento, muito dessa polêmica ela é criada e ela é artificial. Dialogar com o Poder Judiciário é importante porque os juízes, tal como os membros do Ministério Público do Trabalho, como os homens e mulheres, no momento de interpretar as normas jurídicas, essa interpretação sempre depende de um ato de vontade. E o ato de vontade dos juízes, o ato de vontade dos membros do Ministério Público do Trabalho, é sim influenciado por todas as suas convicções políticas e ideológicas que eles têm. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui não é nada mais de um modelo de interpretação que o próprio Kelsey nos ofertou. Agora, qual o perigo disso? Eu falo com o Kelsey, mas eu respondo também com o Marx. Porque hoje, quando nós vamos debater temas como esse, sobre a liberdade sindical, sobre a unicidade sindical, sobre as fontes de custeio, nós estamos sim, neste momento, influenciado por um discurso ideológico dominante que permeia 24 horas das nossas vidas. E o movimento sindical, lamentavelmente, a não ser em situações excepcionais como essa, consegue espaço para trazer à tona o seu pensamento, o seu entendimento. E é um perigo muito grande quando nós, operadores do direito, quando nós vamos tratar desses temas, nós trabalhamos pura e simplesmente no campo da abstração, com posições dogmáticas e com um apego excessivo às posições doutrinárias, sem nos esforçarmos para efetuarmos uma análise sobre a perspectiva histórica, sobre a perspectiva sociológica. O que Marx nos ensina numa das suas grandes obras chamada Ideologia Alemã? A classe que detém o poder material detém também o poder espiritual, ou seja, o poder econômico tem sim maiores condições de fazer com que nós pensamos exatamente o que pensamos, que nós venhamos a sentir exatamente o que sentimos. E os trabalhadores, dada a disparidade, não têm a mesma possibilidade de trazer à tona e trazer para a sociedade aquilo que eles efetivamente pensam. Sobre a Convenção 87, já que ela trata da liberdade sindical, uma lição de história que nós tivemos aqui também do Dr. Arouca,
nós percebemos e entendemos sim que a Convenção 87, na forma como ela foi esculpida, ela está dotada sim de um forte conteúdo ideológico. Esse é o nosso entendimento, não é? Ora, o que traz de perigo a Convenção 87? Eu vou ler o artigo 2º, que é importante, né? Porque muitas das vezes nós falamos muito e não vamos ler, né, o que efetivamente está escrito. Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar no estatuto das mesmas. E aí, para completar, vem, além de outros verbetes, o verbete 314 do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que diz o seguinte: há disposições de uma Constituição Nacional relativas à proibição de criar mais de um sindicato por categoria profissional ou econômica, qualquer que seja o grau de organização, em uma base territorial determinada, que não poderá ser inferior à área de um município, não estão em conformidade com os princípios da liberdade sindical. Ora, para nós, e para nós, mas o doutor Arouca fez uma menção histórica de que na Conclade houve um plebiscito e os trabalhadores recusaram expressamente o fim da unicidade sindical. Esse é um dado importante, é uma opinião dada pelos trabalhadores num dado momento histórico. Agora, vejamos quem historicamente em nosso país foram os defensores da Convenção 87, que permite sim uma fragmentação, uma pulverização de todas as categorias na base, no caso de um município. O primeiro defensor dessa Convenção 87 foi, e que encaminhou através de uma mensagem 256, do dia 31 de 5 de 49, foi nada mais, nada menos do que o presidente Eurico Gaspar Dutra, que, conforme o doutor Arouca aqui destacou, foi um dos presidentes que mais perseguiu os sindicatos na história desse país, com o fechamento de inúmeras entidades sindicais. É curioso que um general com esta característica tenha encaminhado, já em 49, um ano após, né, a aprovação da Convenção 87, tenha encaminhado para que ela fosse ratificada em nosso país. Um outro momento, um pouco mais à frente, né, de um defensor da ratificação imediata da Convenção 87, foi o ocorrido no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o então ministro do Trabalho, Eduardo Amadeu, professor da PUC, da Escola de Economia da PUC, PhD pela Universidade de Harvard, né, hoje sócio de uma empresa chamada Gávea Investimento, junto com um outro economista da PUC, o Armínio Fraga, encaminhou para, né, a aprovação e ratificação, né, através do projeto de emenda constitucional 623. Ora, por que é importante a gente destacar esses aspectos históricos? Porque existe um forte debate, embate ideológico, sim, por trás da ratificação da Convenção 87. O grande receio que o movimento sindical tem, e é legítimo, é que a pura e simples aprovação dela, nos termos em que ela está, promoverá sim, Dr. Brito, a pulverização dos sindicatos, o que não é o interesse do movimento sindical, o que não era interesse dos comunistas do Partidão, o que não é de interesse daqueles que comungam de um pensamento de matiz socialista, que defendem sim a unidade da classe trabalhadora. Quando o senhor menciona que seria incompatível o princípio da honestidade com a liberdade sindical, doutor Brito, nós temos um entendimento diverso. Por quê? Porque todo sistema normativo, todo ordenamento jurídico, mesmo no posicionamento de diversos autores, pensadores liberais, ele é um sistema que contempla um arranjo entre as liberdades. Nenhuma liberdade é absoluta,
né? As liberdades, elas têm que se conciliar entre si. E nós temos que tirar e buscar qual vai ser o resultado melhor deste conselho, né? Então, é um tema bastante polêmico, mas muito caro para o movimento sindical, mas é uma preocupação bastante legítima da ratificação pura e simples, e nós percebemos que existe um movimento ideológico muito forte, que perpassa o Ministério Público do Trabalho, que perpassa o Poder Judiciário, e perpassa o Poder Judiciário quando o Poder Judiciário se posiciona politicamente e traz, no ano de 2012, um encontro para discutir liberdade sindical, que do meu ponto de vista, que vi como ouvinte, foi uma apologia pura e simples da ratificação da Convenção 87. Um encontro que não foi plural, no meu modo de ver, porque a única voz que provocou uma reflexão ali foi do Dr. Arouca. Todos os demais conferencistas que participaram do encontro sobre liberdade sindical, eles tinham notadamente uma posição ideológica que não é a posição ideológica com a qual comunga o movimento e a classe trabalhadora, né? Então eu acho que o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, tem que estar aberto sim ao debate, mas verdadeiramente, não com posições dogmáticas formadas, né, sem se propiciar ou se permitir a pura reflexão. Um outro assunto que foi tratado, é bastante polêmico, diz respeito às fontes de custeio das entidades sindicais. Ora, o assunto foi retomado recentemente pelo TST, e aí, doutora Arouca, atingiu a maioria absoluta sim, só que não no dia da sessão, porque na verdade foram 14 ministros que encaminharam o requerimento à presidência para que o precedente normativo 119 fosse rediscutido, né? E olha, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Poder Judiciário tem se amparado no precedente normativo 119 para proibir a cobrança, né, da taxa, da contribuição assistencial de todos os trabalhadores, sob o argumento que isso violaria a liberdade sindical. Porém, o Poder Judiciário e o Ministério Público do Trabalho não traz soluções para questões como uma discussão, talvez, do enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Porque o modelo sindical brasileiro faz com que o sindicato represente toda a categoria, seja o trabalhador associado ou não, né? Quer dizer, existem diversas outras questões jurídicas que não têm sido tratadas. E a contribuição assistencial, ela é sim de fundamental importância para as entidades sindicais, inclusive para que elas possam investir em pesquisa, como essas que estão materializadas aqui nessas obras. Se eu fosse dirigente sindical hoje, dada a correlação de forças existente no Brasil, na atualidade, dado o fato que o movimento sindical hoje no Brasil está acuado, a ponto de oferecer uma queixa na OIT contra o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário. Nós estamos vivendo um momento de tensão que é necessário e com urgência que seja distensionado. Agora, o distensionamento só será possível se houver também uma reflexão por parte daqueles que ocupam esses poderes, né? O que eu diria para o movimento sindical hoje? Eu, se fosse dirigente sindical, jamais abriria a mão do princípio da honestidade sindical. E hoje, dado que não existe uma garantia e segurança quanto à questão do custeio, eu não abriria a mão do imposto sindical. Porque se o imposto sindical alimenta dirigentes pelegos, ele também alimenta dirigentes combativos. E o problema é que nós pegamos apenas os maus exemplos. Mas o movimento sindical também não pega só os maus exemplos dentro do Ministério Público e dentro do Poder Judiciário. Porque se fala muito em liberdade sindical no nosso país, mas não se fala ou se fala pouco em liberdade para ação sindical. Porque não existe hoje no país uma verdadeira liberdade para ação sindical. Porque a ação sindical o tempo todo é limitada e é freada pelo Poder Judiciário desse país. O doutor Arouca destacou bem a questão da deflagração da greve. Não havia ocorrido sequer a Assembleia. E mais, o Sindicato dos Condutores deu azar, né? Porque as interditos de duas empresas caíram com a mesma juíza. Uma juíza que tem convicções ideológicas. É uma juíza que ela tem uma visão de mundo.
e que ela tem posição sim. Além disso, de fixar uma multa astronômica, a juíza, pura e simplesmente, ela determinou para que se mantivesse tantos por cento de trabalhadores, usurpando, no nosso entendimento, inclusive a competência da seção de dissídios coletivos, da especializada. Essas situações, esses exemplos, não são exceção. Os interditos proibitórios, eles são um gravíssimo impedimento ao exercício constitucional de greve. Ora, será que o Poder Judiciário não vai fazer uma reflexão sobre isso? E às vezes eu fico imaginando que o juiz ele deve pensar, não, mas fazer greve deve ser um negócio tranquilo. Fazer greve é uma das coisas mais difíceis e complexas e complicadas pelas quais pode passar um dirigente sindical. Um dirigente sindical que não tem garantia ou pouquíssimas garantias dadas pelo ordenamento jurídico. Um dirigente sindical que tem que convencer o trabalhador que tem medo de perder o seu trabalho e que no dia que for declarar da greve, a primeira coisa que a empresa vai fazer é cortar os salários, e o sindicato vai propor ação com pedido de tutela antecipada, e a Justiça do Trabalho de São Paulo não vai conceder tutela antecipada porque entende que a greve suspende o contrato de trabalho e, portanto, se o trabalhador pode parar, a empresa também não pode ser obrigada a pagar o salário dele. Aí eu digo, como é que se faz greve de barriga vazia? Como é que se faz greve com fome? Como é que se faz greve sem salário? Como é que se faz greve sem vale transporte? Uma greve, ela custa muito caro para o movimento sindical. É caro, não é fácil fazer uma greve. Não é fácil lidar com a angústia do trabalhador que tem que ser demitido. Não é fácil lidar com a angústia e o sofrimento do trabalhador que tem o seu salário cortado quando ele decide exercer um direito constitucional. Ora, não é possível que os membros do Poder Judiciário não se sensibilizem com essa situação e passem a decidir à luz da Constituição Federal. Estabelecer que uma categoria dentro dos serviços essenciais mantenham 100% das atividades, com todo respeito, beira o absurdo, não é? Então, desculpe, eu estou fazendo essa fala, não, de maneira alguma é com desrespeito ao Poder Judiciário, é um poder com o qual eu tenho o maior respeito, porém eu não idealizo o Poder Judiciário, não idealizo a figura do juiz. Por quê? Porque são homens e mulheres que têm sentimentos, que têm as suas convicções e que decidem no ato de vontade, na hora de escolher uma das interpretações possíveis, né, conforme aquilo que pensam. Agora, Poder Judiciário, Ministério Público do Trabalho, movimento sindical, a quem nós estamos servindo? Por que nós estamos nesse nível de tensionamento? Muito se fala aqui em liberdade sindical, se contrapondo a liberdade individual ao Estado. Sim, os comunistas, os socialistas foram os primeiros a se preocupar com isso. A Constituição de 88, ela não surgiu do nada, não foi um ato de benevolência daqueles parlamentares, ela é fruto de lutas históricas da classe trabalhadora, é fruto de muito suor e de muito sangue. Agora, sempre se contrapõe a liberdade individual com o Estado, mas eu não ouço falar em nenhum lugar como é que se vai preservar efetivamente essa liberdade individual ou autonomia coletiva que seja diante do poder econômico do capital. Como? Enquanto nós estamos aqui digladiando, não é verdade? Alguém está ganhando com isso. A crise de 2008, ela demonstrou, né, por A mais B, que o neoliberalismo, enquanto pensamento, né, enquanto um conjunto de ideias políticas, mas que também tem um casamento perfeito com o sistema, modo de produção capitalista, não dá conta de dar respostas para aquilo que a humanidade precisa. O sindicalismo nos Estados Unidos e na Europa teve uma regressão gigantesca por conta da crise de 2008. O índice, a perda salarial nos Estados Unidos e na Europa é algo que os trabalhadores vão levar décadas, sequer que vão, para restabelecer. A implosão do Estado Social de Bem-Estar, né, e de todas as conquistas que os trabalhadores europeus tiveram, foram todas destruídas com a crise de 2008.
Só que a crise de 2008 só fez aumentar o quê? A concentração de renda. Quem perdeu e perde com todas as crises próprias do modo de produção capitalista, que são cíclicas, sempre são os trabalhadores, sempre a parte mais fraca. E por que é que muitas vezes um juiz, mesmo um desembargador numa sessão de dissídio coletivos, tem uma tendência, não sei, parece que natural, sempre a decidir favoravelmente aos interesses do poder econômico? Ora, não existe mais dissídio econômico nesse Brasil. Não vale a pena fazer acordo ou negociação coletiva, porque as empresas, o que elas fazem? Elas estabeleceram uma tática de que na hora que os trabalhadores pressionam, elas correm para o tribunal, porque elas sabem que no tribunal elas vão encontrar guarida. O tribunal não vai conceder aumento real, e uma vez julgado o dissídio, põe-se fim à greve. Lá em São José dos Campos nós tivemos uma situação interessante, porque foi chamado pelos sindicatos condutores. O tribunal da 15ª região decidiu um dissídio, não concedeu aumento real, e os trabalhadores foram fazer um protesto, discordando da decisão judicial, que eu acho que é um ato legítimo. É um ato legítimo, porque o patronal não negociou nada, e ele pura e simplesmente conduziu a campanha salarial para o tribunal, sabendo que ia encontrar guarida no tribunal, porque a jurisprudência dominante, inclusive do TST, é de não conceder aumento real e mandar descontar os dias parados. O que os trabalhadores fizeram? Realizaram um protesto. E sabem o que aconteceu? Não é só naquela época, não, doutor. Agora, mês passado, um protesto repelido violentamente pela polícia militar. Um major truculento e mentiroso chegou lá dizendo que estava cumprindo o mandado judicial e com mais de 50 homens, né? Agiu com uma truculência, com bombas de gás lacrimogêneo, com bombas de efeito moral, com balas de borracha, sem qualquer amparo legal. Isso agora, mês passado, né? Então, a gente acaba fazendo uma fala emocionada, porque muitas vezes a gente percebe que existe uma insensibilidade muito grande por parte do Ministério Público do Trabalho e por parte do Poder Judiciário com as agruras que o movimento sindical passa, com as agruras que os trabalhadores passam, com as agruras que os dirigentes passam no dia a dia, sem gozar de qualquer amparo, de qualquer garantia. E todas as vezes que eu participo de algum processo eleitoral em sindicato, a primeira pergunta que eu faço para um dirigente que vem a assumir pela primeira vez a direção do sindicato, eu falo: você tem certeza que você quer ser dirigente sindical? Porque se você entrar é um caminho sem volta, porque nenhuma empresa mais nesse país vai te dar um emprego sabendo que você foi um dirigente sindical, especialmente se for dirigente sindical de um sindicato combativo. E aí, se soma isso a uma crítica, que às vezes ela é simplista, de que os dirigentes sindicais se perpetuam no poder. E aí eu pergunto, né, se a presidente do tribunal estivesse aqui, se o tribunal fosse uma empresa, se ela contrataria um dirigente sindical, né, um egresso do movimento sindical, que foi de um sindicato combativo ou não, para compor o quadro de funcionários aqui do tribunal. Duvido que sim, né? Então, o diálogo é necessário, mas nós, como operadores do direito, forçados pela nossa formação universitária, nós precisamos abandonar as nossas posições dogmáticas. A crítica ela tem que ser aceita, o debate é fundamental, mas nós percebemos que, tanto por parte do Poder Judiciário, quanto por parte do Ministério do Trabalho, existem posições dogmáticas, pautadas por uma ideologia, e que muitas das vezes esses companheiros não param para promover uma reflexão. Então, eu mais fiz uma fala para reforçar que o papel do debatedor também pode ser esse, de reforçar aquilo que o palestrante disse, e espero aí ter contribuído para fomentar ou provocar, no bom sentido do termo, a reflexão desses temas que são muito caros para o movimento sindical. Obrigado, professor Hudson. A gente está um pouco já avançado no tema, mas o doutor Ricardo me pediu rapidamente aqui a palavra, acho que fazer uma
uma réplica aqui. Ele não estava se segurando aqui, eu preciso falar. Até para esclarecer alguns pontos, não vai aparecer aqui que essa questão ideológica realmente está faltando a atuação do Ministério Público do Trabalho, que não é. Primeiro lugar, nós temos que verificar que unicidade. Me explica, doutor Hudson, onde é que tem unicidade no Brasil? No papel. Sindicato no Brasil não é único. O sindicato é pulverizado, fragmentado. Primeira coisa que a gente tem que enfrentar, a nossa realidade. Onde é que eu vejo unidade? As centrais se unem aí, foram denunciar o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo. Aí houve unidade. As centrais que estão fora do sistema, né, não precisam observar a unicidade, aí houve unidade. Onde é que a gente vê movimento de unificação do sindicato? Eu não vejo, eu só vejo dissociação, desmembramento. Tem movimento? Me apresentem, que eu vou até, quando eu falo, eu só vejo isso. Eu particularmente, não vou falar pelo Ministério Público, eu não sou favorável à ratificação da 87, pura e simples. O que eu acho é que a perda do movimento sindical sem a 87 é muito maior, em relação a tudo que eu estou falando. A ausência de garantia do dirigente sindical, próprio interdito proibitório, tudo isso viola a 87. Tá? Eu sou favorável a uma lei com a ratificação da 87 que estabeleça critérios objetivos para os sindicatos representativos, mas também assegurando compreender a OIT. Né? A atuação dos sindicatos que não logrem a representatividade. Que esse era um ponto que eu ia botar até o doutor Arouca, se ele vislumbra espaço na Constituição, eu acho perfeitamente possível. Né? O único sindicato não pode ser um sindicato do resto da vida, ainda que ele não tenha feito nada pelos trabalhadores. Não tem sentido isso. Mas hoje em dia a realidade é essa. Não, que isso não está na Constituição. Né? Que o sindicato é aquele pro resto da vida, ainda que uma entidade representativa queira, né, defender os trabalhadores. Não pode. Não pode, porque aquele sindicato vai ser o resto da vida. E com relação aos defensores da 87, eu acho que o caso que é importante citar, doutor, é de Arnaldo Sequinde. Arnaldo Sequinde defendia unicidade, mas ele trabalhou na OIT e viu, e depois mudou, falou, não, hoje eu defendo o fim da unicidade. Não significa a pluralidade, porque a posição da OIT não é em relação à pluralidade ou unicidade. Né? Ela acha que é possível a unidade e até entende conveniente, né? Mas não como imposição do Estado. Agora, em relação à denúncia da OIT, a 2739, a OIT acabou deixando em aberto também, porque, embora seja possível a cobrança da contribuição de solidariedade, né, cada Estado tem a competência para disciplinar isso. Então, inclusive, essa disciplina pode vir pelo Poder Judiciário também. Então, eles mencionaram isso, que, né, o fato de o Supremo ter tocado no assunto, o TST, que isso estava dentro dos princípios da OIT. Então, nem o Ministério Público do Trabalho foi sancionado, ainda que moralmente, nem o Poder Judiciário Trabalhista. Agora, o que a OIT falou? É necessário ratificar a 87. Isso estava no final, na conclusão da denúncia 2739, feita pelas centrais sindicais. Então, são só esses pontos que eu queria colocar aqui. Teria muito mais. Eu queria falar um pouco da contribuição, mas já não vou avançar, né, aqui em relação ao painel. Muito obrigado. Antes de encerrar o painel, rapidamente, eu gostaria de convidar a desembargadora Leila Tchechuk para poder fazer a entrega do certificado de palestrante ao desembargador Arouca. E agradeço a todos pela atenção. Aliás, parabenizo a todos, porque acho que é o primeiro congresso que eu vejo e a gente avança em mais ou menos meia hora no programa e todos ainda ficaram aqui atentos até o fim, acompanhando os debates, mesmo com o coffee break lá fora. Então, agradeço bastante, convido-os para desfrutar. Eu peço que em 15 minutos possamos retornar para que a gente possa, esse mesmo tempo dedicado aqui a esse primeiro painel, a gente possa ter também o segundo. Muito obrigado.